Paz do Senhor, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa falar no nosso coração. Quero que você abra a sua Bíblia junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 13, versículo 14 a seguir. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os olhos e olha desde o lugar aonde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se puder ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos carvalhos de Mamré, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus é tão maravilhoso para com as nossas vidas, que logo depois que nós conhecemos, que nós aceitamos a Cristo, somos filhos de Deus, Ele nos adota com uma visão sobrenatural. Você começa a enxergar além do normal. Então quer dizer que nós somos que nem o super-homem, uma visão raio-x? Não, mais que o super-homem. Super-homem é fichinha. Nós começamos a ver algo tremendo na nossa vida, amado. E isso eu vou mostrar para vocês. Quando Jesus estava aqui na terra ensinando, pregando a palavra do Senhor, e sempre estava na sinagoga, e de repente apareceu uma mulher que já vinha sofrendo já há 18 anos, que ela andava curvada, e ela não podia se endireitar, e as pessoas ali começavam a dizer: deve ser bico de papagaio, hérnia de disco, desvio de coluna, enfim, tantas outras coisas, né, ali. Mas Jesus, quando olhou para aquela mulher, veja bem, o que as pessoas viam era uma visão humana. Agora Jesus, quando ele olha para aquela mulher, ele vê um tipo de demônio que havia aprisionado esta mulher por 18 anos. Ele enxergou aquilo que os olhos humanos não podiam enxergar. Mas você pode dizer, mas isso era Jesus. Não. O apóstolo Paulo, quando ele também pregando na obra missionária, chegar numa determinada cidade, e quando ele passava por um local, tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ela adivinhava essas pessoas, e adivinhava, digamos que família, adivinhava o nome, adivinhava tantas coisas, e dava lucro para o seu dono. Tinha até um dono ali que ela trabalhava, era um ponto. E quando o apóstolo Paulo com seus companheiros passaram por ali, e ela disse assim: esses homens são servos de Deus e anunciam a palavra da verdade. Isso era a verdade. Ela estava, porque o inimigo também conhece e sabe o que Deus está fazendo. E logo depois Paulo, ele repreende, porque ele não via ali uma pessoa boa, mas viu que estava por trás daquela palavras boas, que era um demônio, e ele repreende aquilo e ela sai. Paulo enxergou, e ele era como nós. Então não é uma desculpa que só Jesus, nós também podemos enxergar além do normal, amados. Quando nós lemos esse texto aqui, amado, o Senhor, ele logo depois de um momento difícil na vida de Abraão, uma separação entre Abraão e o seu sobrinho Ló, onde ele foi para o lado das Campinas, indo rumo a Sodoma e Gomorra, e depois disso Deus disse para Abraão: saia para fora, levanta teus olhos, olha desde o lugar aonde está, ou seja, na posição que ele estava, comece a olhar. Olhe nos quatro lados da terra, comece a olhar, olhe para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, olhe. E Abraão começou a olhar, porque toda esta terra que vê, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre.
Mas, amados, se nós estivermos mesmo num local de planície, se nós olharmos com nossos olhos humanos, nós vamos chegar até um limite, e vamos olhar para a nossa direita, também vamos chegar a um limite não tão longe. Vamos colocar aí uns 10 quilômetros, 15 quilômetros no máximo, ali, vamos chegar. Mas o que Deus estava falando aqui era algo muito maior do que uma extensão de 50 quilômetros quadrados, era muito mais do que isso. E olhe, Deus estava dizendo para ele: amplie a tua visão, enxergue além dos teus olhos humanos, seus olhos físicos, olhe, amplie, tenha uma visão espiritual. É exatamente isso que eu quero falar nessa noite com os amados, ampliando a visão para conquistar. Deus valoriza as coisas pequenas, mas a sua visão é grande. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar coisas grandes que não sabe. Coisas grandes. O Senhor valoriza a coisa pequena, mas a visão dele é grande. Deus nos deu um decreto que está sobre nós, que nós seremos ou somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Mas tudo vai depender, amado, da tua vivência, da maneira que você vive, da maneira que você tem um relacionamento, da maneira da tua visão, amado. Da tua visão é a maneira que você vai conquistar, é a maneira que você vai ter o seu relacionamento com Cristo, é a tua maneira que você vai viver aqui nessa terra. Às vezes temos uma visão pequena ou uma visão atrofiada, amado. Muito pequena. Às vezes a gente encontra pessoas que a visão dele é muito pequena. Eu vou conquistar isso aqui, para mim está bom. É muito mais, Deus tem muito mais. Quando eu estou falando conquista, eu não estou falando somente em conquistas materiais aqui nessa terra. Eu estou falando em conquistas espirituais, que são as mais importantes, amado. Essas coisas da terra são consequência do meu relacionamento. Eu falava hoje de manhã o seguinte, que nós, amado, nós temos que tomar muito cuidado, que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós passamos a ser um cidadão dos céus, nós passamos a ser um ser espiritual, mas não podemos esquecer que nós estamos nessa terra, e esse corpo, essa carne foi adaptada para viver nessa terra. E se eu não alimentar a minha vida espiritual, a minha tendência é viver na carne, é ter pensamento carnal, é desejar como um homem natural. Por isso que eu devo ter uma alimentação espiritual mais elevada, para me buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas hoje as pessoas, amado, eles buscam a parte de Deus, eles querem fazer a parte de Deus. Como assim? Deus diz assim: buscai o meu reino, vocês me sirvam, me adorem, cresçam, aprendam da minha palavra, me sirvam, que eu vou fazer coisas que vocês precisam aqui na terra. E aí nós fazemos o contrário, deixamos de servir ao Senhor e vamos querer buscar e conquistar as coisas aqui da terra. A visão é muito pequena, é uma visão atrofiada. Você já ouviu alguém dizer assim: fulano tinha tudo para prosperar, mas infelizmente não teve visão do que era para fazer e por isso perdeu? Quantas vezes nós vemos assim: fulano de tal tinha tudo para crescer, mas não teve visão, não compreendeu. Visão é ver os negócios, como é que vai, como é que direção, onde eu quero chegar, aonde você quer chegar, até que ponto você está enxergando. Da mesma forma que Deus, Ele disse para Abraão, Ele diz para você nessa noite, diz para nós nessa noite: olhe para a direita, olhe para a esquerda, eu quero que vocês conquistem isto. E quando nós falamos conquistar, não é somente o território terreno, mas no território espiritual. Teu vizinho da direita, da esquerda, a cidade, o estado, o país e fora. Você tem uma visão ampla para conquistar, amado, que você é capaz de conquistar, você é capaz
capaz de falar, você é capaz de representar Deus se você tiver uma visão dessa forma. Deus libera nesta noite a cura divina para a visão espiritual. Quantos querem receber essa cura divina? Para enxergar, amado, para enxergar muito mais. A nossa visão pode limitar a nossa ação, amado. Ação limitada é ter uma conquista limitada. Uma visão limitada vai ter uma ação, uma conquista limitada. É só até aquele ponto. A pessoa não consegue enxergar. Tem muitas pessoas, amado, que ele tem medo de galgar uma posição, às vezes no trabalho. Ele tem medo de subir na vida. Ele tem medo de, vamos dizer, no lado espiritual, de falar do amor de Cristo. Ele tem medo de, muitas vezes, de ser usado para orar para uma pessoa, de falar para uma pessoa. Enfim, o medo paralisa. O medo faz as pessoas ver coisas. Mas nessa noite o Senhor quer curar a tua visão, uma cura divina onde você pode enxergar além dos seus olhos físicos. Você pode enxergar muito mais. Como assim? Eu posso enxergar. Olha o que Deus disse para Abraão: Abraão, olha como é que vai ser a tua descendência. Eu tenho dado todas essas terras para você, amado. E isso aconteceu. O povo de Israel conquistou. O povo de Israel desfrutou de tudo aquilo que Deus diz. Aonde ele colocava a planta dos pés, ali era dele, tanto para a direita como à esquerda. Aonde os teus olhos alcançar, aonde os teus olhos espirituais alcançar, você vai conquistar, amado. Você pode conquistar o vizinho mais difícil, a pessoa mais difícil, você vai conquistar. Deus disse para Abraão: ergue os teus olhos e olha. Tem muitas pessoas, amado, que os olhos deles é assim, ó, ele só olha para a terra. Eu tenho que ter, eu tenho que querer, eu preciso possuir isso, eu preciso ter isso, eu preciso mais aquilo, eu preciso assim. Mas Deus diz: olha os teus olhos, levanta teus olhos, levanta teus olhos e olha para o Senhor, olha para os céus. Quando você olha, você vai ter experiência com o Senhor. Quando você olha, você vai ser mais íntimo com Deus. Você vai buscar as coisas que são dos céus e não das que são da terra. Amado, tem muitas pessoas que se preocupam. Termina o culto agora domingo, eles já começam a se preocupar no próximo domingo: que tipo de roupa que eu vou, que roupa que eu vou vestir, o que eu tenho disponível, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã. Amado, deixa cada dia o seu mal. Busque as coisas que são do alto, e que essas coisas ocupem a vossa mente. Deus estava dando uma ordem. Deus estava dando uma ordem para Abraão, que lá em Gênesis 12, Deus disse para Abraão sair do meio da sua parentela. E agora Deus manda ele olhar para todo aquele local onde ele daria a conquista. Deus estava dando uma ordem para ele: consolida a sua conquista. Ou seja, concretiza a tua conquista. Isso é seu. Deus tem te dado essa cidade para você, o teu bairro é seu. Amém, amado? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te deu essa ordem de conquista. Conquista, em nome de Jesus. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para conquistar com o Senhor. Levanta os teus olhos, olhe. Enquanto você estiver olhando para a terra, você não consegue ver o projeto que Deus tem para a tua vida. Enquanto você estiver olhando para a terra, você está vendo dificuldades e problemas, você está vendo um monte de obstáculos. Mas quando você olha para o Senhor, você só vai enxergar a vitória, a bênção. Se Davi estivesse olhando da maneira que os outros colegas soldados olhavam, ele seria fácil de ser derrotado. Mas ele olhava para o Senhor, a ponto de dizer: você vem a mim
com espada, com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, porque ele olhava para o Senhor. Então, meu amado, quando você está com o Senhor, você tem intimidade com o Senhor, você nasceu para conquistar, você vai conquistar em todas as áreas da tua vida, seja espiritual e material, porque você olha para o Senhor, e com o Senhor você saltará a muralha, você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Os inimigos que se opõem com a tua vida, nessa noite eles vão ser derrotados, em nome de Jesus. Para conquistar, Abraão tinha que ampliar a sua visão. Amados, quantos de vocês que começaram um projeto e aí alguém dizia assim: não, você não tem capacidade para isso, não, e você deu ouvido e ficou para trás? É verdade, eu nasci para fazer isso mesmo, e Deus quer muito mais para você. Você deu ouvido às coisas da terra. Agora, quando você deu ouvido às coisas que o Senhor diz para você, você começa a conquistar. E é uma batalha. Aí que muitas vezes vem a frase, fala assim: o que Deus tem para você é maior do que você está pensando. Ele quer que você amplie, nada vai, você tem que conquistar, e ampliando a tua visão. Tem pessoas que até olham, mas não conseguem enxergar. Está vendo esse terreno aqui? Estou. Está vendo o que está nele? Não, tem mato, tem grama. Não, tem uma casa aqui de 150 metros. Não, mas eu não estou vendo. Não, eu estou vendo. Aqui, ó, aqui é a sala. Aqui, ó, aqui é o quarto. Aqui. Ele não consegue enxergar, mas a pessoa que Deus já deu a conquista e já visualizou a sua conquista. Tem pessoas, amado, que já conseguem enxergar a derrota. Começa uma dificuldade no meio da família e já entrega os pontos, e alguém já chega e já diz o seguinte: olha, está acabado, está destruído tua família, está destruído teu lar, em nome de Jesus. O que Deus levantou, o diabo não vai destruir. Olhe para o Senhor que você vai ver uma família abençoada, uma família unida, uma família servindo ao Senhor. Agora, se você olhar para as coisas da terra, se você olhar para os elementos que compõem essa terra e as suas opiniões, você vai ser derrotado. Você joga a toalha e diz: eu perdi. Mas o Senhor diz para você que você não é desse mundo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é desse mundo. Como assim, pastor? Sou um fantasma? Não, você pertence ao reino dos céus. Logo de manhã, ao levantar, você escolhe quem vai governar a sua vida: se é o governo de Deus ou o governo do mundo. Você tem que escolher quem que governa a tua vida. Você pode estar ocupando qualquer função, mas quem governa a tua vida é Deus. Até conta que um rapaz que ele se converteu há pouco tempo e mandava para ele ir para a casa dele, tinha que passar por frente do cemitério, e era meio longe. Então, quando ele ia passando, 2 rapazes foram assaltar. E ele estava com aquele fogo, com aquele amor, primeiro amor na vida dele. E quando os rapazes armados, eles pegaram e deram um assalto: levanta a sua mão. Aí, e quando ele levantou a mão, ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, que disse assim: ó, quando eu era deste mundo, eu tinha medo. Agora que eu não sou deste mundo, eu não tenho medo de mais nada. Aquelas pessoas saíram correndo, pensaram que era um fantasma e saíram correndo. Mas o que ele estava querendo dizer assim, ó: para mim agora, se eu morrer, se vocês quiserem levar, vocês podem levar, porque eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço a Jesus. Você não é desse mundo, amados. Você pertence a Jesus. Você é vitorioso, e Deus te chama hoje para ampliar a tua visão. Amplia a tua visão. Amplia a tua visão de conquista. Qual é a área de conquista que você precisa? Tem pessoas, amado, que eles não conseguem enxergar. Olha o exemplo de Geazi. Geazi andava ao lado do homem de Deus, profeta Eliseu.
Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que andam com homens de Deus, com mulheres de Deus, mas enxergam um monte de problema e dificuldade. Amado, você está falando para a pessoa: ande pela fé, Deus te deu isso, Deus te faz. Será, amado? Não seja um Geazi. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, olha para ele, não seja um Geazi. Porque tem pessoas que são Geazi, amado. Mas pastor, como é que é essa história do Geazi? Olha bem, amados, o Geazi, mas só deu problema na vida de Eliseu. Começa, amado, olha bem, faltava uma seca, não estava com fome. O profeta diz assim: Geazi, vai lá e pega lá umas ervas, umas raízes e traz lá para nós fazer uma comida para esses profetas. Amado, ele foi lá, disse aquele jeitinho, catou tudo, e eram ervas venenosas, que quando eles começaram a comer, tem veneno na panela. O profeta Eliseu vem lá, ora, coloca farinha, você viu? Farinha é remédio, elimina o veneno da panela aqui. Colocou farinha, melhorou. Outra vez, Geazi, quando o general Naamã veio ali, o general Naamã trouxe ouro, trouxe prata, trouxe tudo aqui, e o profeta Eliseu não quis nada daquilo. O Geazi já engordou o olho, e já correu atrás, e já mentiu, e já disse o seguinte: olha, chegou lá um pessoal lá que está necessitado de roupa, isso, e o Naamã já pegou, leva isso, leva aquilo, e ele já carregou, foi até alguém ajudar ele a levar, era bastante, e ele já escondeu, e já chegou lá, pronto para servir o homem de Deus. Ali o homem de Deus disse assim para ele: Geazi, por que você vai fazer isso? Você sabia que a partir de agora você vai ficar leproso e não vai faltar lepra na tua família? Então, e outras, agora pior, o Geazi levantou de manhã e ele dá uma olhada e abre a porta. Quando ele abre a porta, estava tudo cercado, o exército inimigo cercou. E ele enxergou aquilo ali, ele correu e foi lá, e o homem de Deus muito tranquilo, porque a pessoa que serve o Senhor, ele descansa no Senhor. Fala para a pessoa que está ao seu lado: descansa no Senhor, não seja ansioso. Meu Deus do céu, tem que fazer, será que vai dar certo? Meu Deus, mas para com isso. Deus falou? Deus falou? Amém? Falou com você? Então descansa, que Ele está cuidando. Mas é um desespero terrível. E correu para Eliseu e disse: homem de Deus, estamos cercados. Homem de Deus, calma, maior é aquele que está conosco do que está com eles. Maior é aquele que está conosco, amado. Maior é aquele que está com você, mesmo nas dificuldades, seja financeira, seja familiar, seja em qual for. Deus é maior que esses problemas na tua vida. Basta você enxergar da maneira que Deus quer que você enxergue, porque muitas pessoas faz de Deus um anão e dos seus problemas um gigante. Como que você está enxergando? Como que você vê Deus? E Deus, usando a vida do profeta Eliseu, ele diz: vem aqui, Geazi, vem aqui, baixa sua cabeça, vou fazer uma oração. Taca a mão na cabeça dele e ora. E a oração de Eliseu foi essa. E eu acho que nós devemos fazer essa oração nessa noite. Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja. Mas Geazi não era cego. O profeta queria que ele enxergasse além do normal, que enxergasse o sobrenatural, que enxergasse aquilo que Deus tem para nós, amado. Por isso que nós servimos ao Senhor, porque nós temos uma visão espiritual, nós enxergamos aquele que nos defende, porque é maior aquele que está conosco, amado. Deixe de enxergar a dificuldade, deixe de enxergar os problemas, levanta a tua cabeça, olhe e conquiste aquilo que Deus tem para você. Como é difícil, amado, andar com pessoa que tem pouca fé. Como é difícil você estar explicando para a pessoa e dizendo: ande com fé, amado, que se Deus falou, Ele vai cumprir. Graças a Deus que Deus não é que nem eu, nem você. Deus tem paciência,
porque Deus fala: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou te levantar, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. E a pessoa naquela hora, amém, 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 amém. Acho que tem que gravar, e todo dia de manhã ele tem que escutar essa palavra. E daqui a pouco passam uns dias: será, pastor? Será mesmo que Deus... Eu imagino como é que Deus se sente nesse momento. Falando: não é homem que falou, foi Deus que falou para você. E nós vemos o que aconteceu. Que o Geazi, quando ele saiu para fora, ele via carro de Israel e seus cavaleiros, e ele via como um círculo de fogo em volta de Eliseu. Ele começou a enxergar além do normal. Quantos nessa noite querem enxergar além do normal, amado? Enxergue a tua vitória, enxergue a promessa realizada, mas viva dessa forma. O profeta Eliseu vivia dessa forma, Abraão vivia dessa forma. Deus falou para Abraão: olha, desde aonde está, porque toda esta terra que vê, eu te darei, tudo te darei. Amados, nós precisamos olhar para a Bíblia, ler e entender o que Deus tem para nós. Olha o que Deus fala conosco, amado. Na área, vamos falar na área material agora. Deus diz assim: ao homem que agrada a Deus, Ele dá alegria, paz e segurança. Mas para o ímpio Ele dá trabalho, a fim de que ele amontoe e tenha muito. Depois Deus tira dele e dá para aquele que o ama. Aonde está isso, pastor? Eclesiastes capítulo 2, versículo 25 e 26. E você vê constantemente Deus fazendo isso, amado. Ele tira do ímpio e dá para você. Quantas pessoas que podem ver isso? Vamos dizer o seguinte, vamos usar o testemunho do Juliano. Quantas pessoas que estavam lá, ímpias, estavam lá querendo essa vaga, e já concluído o seu curso de enfermeiro tal, vem o Juliano servindo ao Senhor com um propósito, ampliando a sua visão. Não, eu tenho mais, eu posso fazer mais. Ali Deus pega e coloca, Ele tira daquele: eu vou dar para o meu servo, aquele que me serve, aquele que me ama. Mas eu preciso crer. Eu não preciso, amado, ter inveja. Inveja não é bom, inveja é pecado. Inveja é um tipo de demônio. Mas você pode ter uma visão ampliada, que você vai conquistar. Não é dizer assim: se o teu irmão, se fulano de tal tem, eu também não. Não é isso. O que Deus tem para um, tem para o outro. Deus tem mais, às vezes, depende da tua visão, da maneira que você vê as coisas. Até onde Deus, até onde a sua visão for, é que Deus te dará. É à medida que conseguimos ver a nossa visão espiritual. Quando Deus está dizendo a Abraão: ergue os seus olhos, Ele está dizendo: não pare o seu olhar no mundo natural. Não pare o seu olhar no mundo natural. Vocês não fiquem olhando, amado. Se nós ficarmos olhando essas coisas, o que você enxerga? Mas só porcaria. É desgraça e mais desgraça. É morte, é uma coisa, é uma destruição, é lar sendo destruído, fulano matando fulano, é roubo daqui, é uma coisa outra, é conversa, é um monte de coisas. E o diabo preenche a mente das pessoas com esse tipo de coisa, e ele esquece de se preocupar com a sua salvação. Tire os olhos do mundo natural. Não pare o seu olhar nas dificuldades, não pare o seu olhar nas dores, não pare os seus olhares nas traições, mas veja além do que os olhos físicos veem. Comece a enxergar além disso. Comece a ter uma visão sobrenatural. É isso que Deus tem para você conquistar. Faça como Moisés, ele viu o invisível. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 27,
Diz a palavra do Senhor que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele via o invisível. Que invisível que ele estava vendo? Ele estava vendo a promessa do Senhor sendo realizada, as terras sendo conquistadas, o povo, cada um deles tendo o seu local, sendo próspero. Antes mesmo de acontecer, ele já enxergava isto. Isso é ter visão espiritual, isso é confiar, é enxergar além do normal, amado. Você pode ver dessa forma como vai ser a tua vida, como vai ser a sua família, como é o seu casamento, como é a sua vida profissional. Depende da maneira que você se relaciona com o Senhor e tem a tua visão espiritual, amado. O termômetro da nossa vida aqui na terra é espiritual. Se a tua vida espiritual estiver bem, tudo vai bem. Mas se a tua vida espiritual estiver mais ou menos, vai mais ou menos. Mas se a tua vida espiritual estiver alta, a tua vida também aqui vai ser alta também. É a maneira que você vive, assim vai ser, amado. É dessa forma que vai ser. Precisamos ampliar a nossa visão para vermos o que ninguém está vendo, amado. Presta atenção nisso, amado. Faziam 3 anos e 6 meses que não chovia. 3 anos e 6 meses que não chovia. Agora, amados, quando nós vemos que vem chuva, tem que escurecem as nuvens, e não é pequena, vem bastante. Se nós está todo o céu limpo e vemos uma nuvem pequenininha, vamos dizer que chove. Não, não chove. E o Elias, ele viu uma nuvem do tamanho do quê? Tamanho da mão de um homem pequeno, assim, tamanho da minha mão, assim, tamanho ali. E ele disse assim, correu e disse para o Acabe: corre, rei, porque a chuva vem. Algumas pessoas estavam perto. Certo, acreditaram? Você está doido? Você acha que vai vir chuva do tamanho, uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Vai vir a chuva que faz 3 anos e 6 meses que não chove? Elias era um homem que tinha visão. Ele via aquilo que as pessoas não conseguiam enxergar. É isso que Deus quer de você. Que você enxergue aquilo que os outros não conseguem enxergar. Aonde as pessoas dizem aqui não dá, você dá. Essa vida não tem jeito, você tem jeito. Aonde as pessoas dizem não tem cura, tem cura. Aonde Deus dá, você tem que enxergar além do que as pessoas conseguem enxergar, amado. Elias viu o que ninguém viu. Mandou Acabe correr porque a chuva vai cair. Alguns deveriam estar perto de Elias quando ele mandou a dizer a Acabe, certamente comentaram: não estou vendo chuva nenhuma. Às vezes as pessoas começam a rir, às vezes não rir na tua frente, mas vão rir por trás. Coitado deles, coitado deles, coitado, amado. Quem tem visão. Eu cheguei em Cianorte em 93, e ali Deus tinha falado ao meu coração que ali nós construiríamos uma igreja grande ali. E logo que nós chegamos ali, eu ganhei para Jesus um rapaz, ele era gari da prefeitura. E eu falava para ele dessa forma, falava assim: ó, Deus me mandou para esse lugar e nós vamos construir um grande templo. E ele não falava nada. Depois ele falou para mim, falou assim: esse pastor, coitado dele, ele não tem quase nada, eu também não tenho nada, sou um lixeiro da prefeitura. Que jeito nós vamos construir um templo? Será que vai vir tipo de uma espaçonave e vai cair num terreno um templo? Desse jeito vai ter um templo dessa forma? E aí, amado, nós começamos o nosso trabalho numa garagem, uma garaginha bem simples, dava 3 metros de largura aqui, nem bem 3 metros, por 6 de comprimento, bem baixinha. Ali nós começávamos e eu dizia para ele: irmãos, vamos aproveitar esse tempo, que logo nós estaremos num grande templo que Deus vai nos dar. Nem terreno tínhamos, mas eu já enxergava o que eles não enxergavam, e muitas pessoas passavam e riam do nosso local, a igrejinha na garagem.
rio. E um dia Deus me deu uma visão e diz assim: eu vou dar um lugar estratégico para esse templo, para esse local, que as pessoas quando passar para ler o nome da igreja vão ter que levantar a cabeça, amado, está ali para a glória do Senhor Jesus Cristo, num lugar estratégico, fica as pessoas passando a pé ou de carro, tem que levantar a cabeça para ler o nome da igreja. Tudo que Deus disse aconteceu porque um dia alguém acreditou, ampliou a sua visão, mesmo num povo que não tinha condições financeiras, aonde não tinha, Deus levantou e cumpriu com a sua palavra. É isso que Deus quer que você tenha nessa noite. Aquilo que você sonha, aquilo que você projeta, você deve ampliar a tua visão, andar com Deus, e Deus vai fazer você conquistar com Ele, amados. Faça dessa forma. O que aconteceu com o diagnóstico dos que não têm visão ampliada? O que acontece? Ficaram envergonhados. Você foi chamado para ter uma visão como a de Elias. Amém, amados? Você foi chamado para ter uma visão como a de Elias, enxergar aquilo que os outros não conseguem enxergar. É isso que Deus tem para você. Deus continua a usar coisas pequenas e loucas para confundir o sábio. Às vezes as pessoas dão uma olhada, diz assim, ele começa a escolher aquele que fala bem, aquele que tem uma aparência física boa, esse aqui vai ser pregador. Enganam. Deus continua a usar as coisas pequenas e loucas para confundir os sábios. Samuel foi quase enganado pelos seus olhos, porque viu lá Eliabe, Abinadab, homens grandes, fortes, quase do tamanho do rei Saul. É esse aqui. E Deus diz assim: eu não vejo como vê o homem vê o exterior, mas eu sondo os corações. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham uma visão ampliada, uma visão espiritual, que enxergue além desse normal e começa a viver e a conquistar o que Deus tem para você. Você já conquistou, Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para a tua vida, amado. Você foi chamado para ter uma visão como a de Elias. Poderão reviver esses ossos? Diz Deus para o profeta Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Deus profetiza: ó filho do homem, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 ao 57, profetiza: poderão reviver esses ossos? Profetiza, começa a falar. O que é profetizar, amado? Profetizar é falar, é pronunciar, é dizer: eu sou filho de Deus e vou conquistar essa vida, esse território aqui. Eu sou filha de Deus e vou conquistar isso aqui. Eu sou filho de Deus e a minha família vai ser uma bênção, a minha empresa vai ser uma bênção, a minha empresa vai ser isso, vai ter essa conquista, amado. Não entre no jogo do diabo perder tempo, amplie a tua visão. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar, eu estou enxergando além do normal, porque Deus tem para me dar, e não precisa nem falar para as pessoas, e quando eles falar, você faça de surdo, continue olhando, que eles vão ser envergonhados quando você estiverem conquistando o que Deus tem para você, amado. Retire sua visão daquilo que você não vive e coloque naquilo que você crê. Retire a tua visão daquilo que você não vive, tire e coloque a visão naquilo que você crê, e aí vai acontecer o melhor para você. Peça visão ampliada para ver aquilo que ninguém vê, mas você vê e vai conquistar. Você crê que Deus pode mostrar para você coisas que ninguém está vendo? Amado, eu conheci um irmão, já partiu para a eternidade, e ele tinha um sonho e pediu para Deus para ver se o nome dele estava escrito no livro da vida. Ele orou, pediu, e um dia, amado, ele disse que era já tarde da noite, ele viu assim, aquele clarão, apresentou aquele livro, e lá, os outros nomes ele não conseguia ler, viu que tinha nome, mas ele não conseguia, ficava tão embaçado, mas o nome dele estava escrito lá. E cada vez que ele contava, ele chorava, que ele pedia para ver. Então Deus pode mostrar para você. Deus mostrava para o profeta Eliseu até onde o inimigo ia atacar. Deus quer mostrar para você, amado, o que Ele tem de projeto para a tua vida. Mas você precisa crer, não se diminua diante da situação. Peça para Deus retirar todas as escamas que impedem de você ver.
Tem muitas pessoas que são cegas espirituais, não conseguem enxergar. Receba uma nova visão, uma visão ampliada, amado. Deus tem o melhor para a tua vida. Amados, Ele faz nós enxergarmos coisas que nós não imaginamos. No dia aqui do aniversário da igreja, no momento da consagração dos nossos irmãos Glênio e Carmen evangelista, o Daniel e a Terezinha diácono, no momento que eu estava orando pelo Daniel, eu pude ver, amado, a estrutura do corpo dele crescer na minha frente. Cresceu. E ali eu pude ver o que Deus quer fazer. Às vezes ele mesmo se olha e diz assim: mas eu sou tão pequeno. Mas é isso que Deus quer usar. Não subestime a capacidade que Deus colocou sobre a tua vida. É coisa grande. Para todos nós vai depender da maneira como eu enxergo. Vai depender da visão que eu tenho, e aí eu vou conquistar em nome de Jesus. Coloque em prática isso, amado. Que hoje as pessoas, eles estão vendo uma miragem que o diabo coloca. O que é uma miragem? Você viu naqueles desenhos assim, que o camarada está andando no deserto e daqui a pouco ele começa a ver águas geladas, ele vê comida, ele vê tudo, mas no fim não tem nada? Isso é uma miragem, não existe. E o que o diabo faz é assim, ó. Ele coloca você derrotado, ele já começa a querer fazer planos para você, de dizer que não, de vida sozinha e não sei o que. Não é isso, amado. Isso é miragem. O que Deus quer é algo maior e melhor. E eu creio, amado, que Deus falou com muita gente aqui nessa noite. Muita gente nessa noite. Não creia nas miragens do diabo, mas levanta teus olhos e veja a imagem real do que Deus tem para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e o povo que crê nessa palavra, que tomou posse da tua conquista, digam: que Deus te abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.